Bom dia. Nós somos a equipe responsável em apresentar sobre a turbina de vapor. Nós somos a equipe é composta por Ayama, Beatriz, Gabriel, Giovana, João Vitor, Matheus, Nicole, Paulo Gustavo, Rebeca, eu, Wallace e Yasmin. Bom, de início a gente vai ter que definir o que é uma turbina a vapor. A turbina a vapor ela é um equipamento acionador que ela vai ter como objetivo converter a energia do vapor em energia mecânica. Só que essa conversão acontece em duas etapas. A primeira é a conversão da energia de vapor em energia cinética pelos expansores, e a segunda transformação, a segunda etapa, vem a partir da transformação da cinética em trabalho mecânico. Bom, as turbinas a vapor são utilizadas em processos industriais onde existe a disponibilidade de vapor para utilização e cogeração de energia. E elas são encontradas em refinarias, fábricas de papel, usinas de dessalinização e outras plantas onde são necessárias grandes quantidades de vapor no processo. Industrialmente, elas são usadas principalmente para o acionamento de geradores elétricos, da propulsão em compressores, turbobombas, em sopradores e em outras aplicações. Bom, para entender melhor o funcionamento de uma turbina a vapor, é necessário inicialmente entender alguns detalhes sobre o seu combustível de funcionamento, ou seja, o vapor. E o vapor, como todo fluido, ele possui basicamente três formas básicas de energia, que é a velocidade, a pressão e a temperatura. Então, basicamente, o processo é o seguinte: o vapor ele vai entrar na turbina a uma determinada temperatura e pressão, depois ele vai ser direcionado para uma peça, uma placa expansora, um diafragma, que direciona todo o fluxo do vapor para as palhetas. E depois essas palhetas elas estão fixadas em rodas, e por sua vez essas rodas elas estão ligadas em um eixo ou um rotor da turbina. E quando o vapor, pela sua expansão, ele empurra diretamente o pistão de uma máquina alternativa, a energia térmica desse vapor ela é convertida em energia mecânica diretamente. Ou seja, numa turbina, essa mesma transformação é concebida em duas etapas. Na primeira etapa, esse vapor, ele, digamos que a energia interna desse vapor, ela é convertida em energia cinética. E depois o vapor, ao escapar por um bocal de perfil especial, um expansor, ele forma um jato de alta velocidade. Já na segunda etapa, a força desse jato de alta velocidade produz o trabalho mecânico. E conforme a ação do jato do vapor, as turbinas elas podem ser de impulsão ou de reação. Bom, as turbinas de ação ou impulsão, também chamadas, elas funcionam unicamente devido à queda de pressão do vapor nos bocais. Ou seja, essa queda de pressão, ela resulta em, digamos que, em uma queda de entalpia, de temperatura, enquanto aumenta o volume específico e, consequentemente, a velocidade do vapor também. E esse bocal, ou expansor, ele é projetado de forma a permitir a completa expansão do vapor. E assim, essa energia potencial ela é convertida em energia cinética. É... E esse jato de vapor de alta velocidade, ele atinge então as palhetas móveis, que por sua vez convertem essa energia cinética do vapor em energia mecânica de rotação do eixo. É importante ressaltar também que o vapor ele atravessa a roda móvel, a pressão constante, agindo sobre as palhetas unicamente em virtude da velocidade. Devido a essa característica de projeto, digamos que os espaços internos entre as partes fixas e as partes móveis, eles podem ser maiores. E também não há uma necessidade de utilizar um pistão de balanceamento. Isso faz com que as turbinas de ação elas sejam mais robustas e mais duráveis. E nessa turbina de ação ou de impulsão, ele passa por dois estágios, como eu citei. Primeiro, tem o estágio de rateio, que é o estágio de pressão, e o estágio de Curtis, que é o estágio de velocidade. Comentando primeiramente sobre o estágio de rateio, se for o primeiro estágio da turbina, ele compreende um arco de expansores e um rotor de palheta móvel. Já se for um estágio intermediário, ele compreende um anel de palhetas estacionário e um rotor de palhetas móvel. O arco desses expansores e um anel de palhetas estacionários, ele reduzem a pressão, aumentando assim a velocidade.
e os rotores de palhetas móveis eles são acionados, reduzindo a velocidade do vapor. Já no estágio Kurtz, o estágio de velocidade, ele compreende um arco de expansores e geralmente duas fileiras de palhetas em um único disco móvel, intercaladas por um anel de palhetas guias estacionário. O arco de expansores reduz a pressão, aumentando a velocidade. Os rotores de palhetas móveis são acionados, reduzindo a velocidade do vapor, e assim as palhetas guias elas não alteram a pressão nem a velocidade do vapor. Elas apenas orientam o fluxo para que os esforços no segundo rotor sejam semelhantes aos esforços no primeiro rotor. Já nas turbinas de reação, elas utilizam ao mesmo tempo a pressão do vapor e a sua expansão nas rodas móveis. O vapor, ele, digamos que ele não expande completamente nos bocais, mas ele continua sofrendo na roda móvel uma redução de pressão, à medida que sua velocidade também diminui. E devido a essa alta velocidade com que as palhetas móveis estão se movimentando, a queda de pressão através das palhetas móveis ela produz uma força de reação que complementa a força do jato de vapor das palhetas fixas. E essas duas forças combinadas ela causam a rotação do eixo. Dessa forma, o bocal ou o distribuidor converte apenas parte da energia potencial em energia cinética, ficando a outra parte para ser transformada na própria roda móvel. Essas turbinas elas são caracterizadas pelo fato de que a roda móvel ela não trabalha com vapor a pressão constante, mas gradativamente variável, diminuindo de montante para jusante em relação ao percurso nas palhetas. Essas turbinas de reação elas devem ser projetadas de forma que seja minimizado o vazamento de vapor ao redor das palhetas móveis. Este objetivo ele é atingido fazendo com que as folgas internas sejam relativamente pequenas, porque as turbinas de reação elas precisam de um pistão de balanceamento para compensar as grandes cargas e o impulso axial gerado no eixo. Bom, a classificação. As classificação, quando ele fala do modo da atuação do vapor, ele está muito em questão direcionado à questão do funcionamento, como já foi falado anteriormente. E aí, quando a gente passar as imagens, pode passar as imagens, só para... Isso, quando vai na imagem, vem bem em destaque essa questão de ação e reação. E como o Matheus já falou anteriormente, muito bem falo, essa questão, a gente dá ênfase na questão dessa transformação de energia na questão em se tornar cinética, ela vem da questão térmica e se tornar cinética, nada mais do que o calor se transformando em movimento, como na de reação, que é a transformação para a mecânica. E antes a gente via de forma com uma segregação muito grande, em ação e reação. E hoje a gente consegue ver que as duas estão em interação e a gente consegue ver as duas trabalhando de uma forma única. Então, antes era muito dividida essa parte, hoje a gente vê unicamente uma única forma. Pode passar. Aí a pressão de vapor. Aí tem a alta pressão e a baixa pressão. A gente vê, então, que existe uma oscilação na questão do vapor, e isso vem por questão das palhetas, que são como ela vai funcionando no trabalho dela, e aí nessa questão vai tendo uma oscilação de pressão, que muitas das vezes vem da forma interna para externa, que aí no caso, com o funcionamento da palheta, muitas das vezes aumenta essa pressão, só que da forma externa ela vai diminuindo. Então acontece essa oscilação. O movimento do rotor. O movimento do rotor, a gente pode se dizer que é o órgão que ele é assim, responsável pela locomoção. Ele está muito mais direcionado, ele participa de uma questão de função, de trabalho do processo, mas ele está muito direcionado à questão do fluido, à questão literalmente do fluido, porque ele gira em torno do seu eixo e com isso ele dá um auxílio nessa questão do fluido. E aí tem o movimento simples e o movimento duplo, que são apenas coisas direcionadas se ele vai sair apenas por um lado só ou por apenas dois lados. Se vocês conseguirem ver a seta, vocês conseguem imaginar essa ligação. Então, os principais componentes. Tem o estator, roda fixa, é o elemento fixo da turbina que envolve o rotor. A função dele é transformar a energia potencial térmica do vapor em energia cinética através dos distribuidores. No seu interior, giram o eixo, o disco ou o tambor e suporta diversas peças estacionárias, tais como diafragmas, palhetas estacionárias, bocais, válvulas
e mancais, etc. Podem ser fundidas ou chapadas, ou de chapas trabalhadas e soldadas, partida radialmente ou axialmente. Axialmente é geralmente usada. Pode ser construída de ferro fundido, aço carbônico, aço liga ou aço inoxidáveis, dependendo da aplicação, ou seja, depende da pressão e temperatura. A carcaça é dividida em duas regiões, a de alta pressão e a de baixa pressão. E tem o sistema de apoio. Passa, Wallace. Ela apoia o eixo e suporta os esforços radiais e axiais que atuam sobre o conjunto rotativo e garante as folgas entre as partes móveis e estacionárias. Ela é também composta por mancais radiais de apoio, axial, de escora ou pelos dois, ou seja, é misto. E os mancais podem ser de rolamento, que são para cargas moderadas, ou de deslizamento, que são para cargas severas. Os mancais de apoio suportam todos os esforços radiais do conjunto rotativo e geralmente são utilizadas dois mancais na extremidade do eixo. Em alguns casos, as turbinas de baixa potência, os dois mancais ficam do lado da carcaça com o conjunto rotativo e em balanço, como por exemplo a bomba centrífuga. Os expansores são peças de pressão variável que reduzem a pressão e aumentam a velocidade de vapor. No primeiro estágio das turbinas, eles são usinados em ácido inoxidável fético e encaixados e soldados em um arco de expansores. Já nos estágios intermediários, eles são montados em um anel de expansores que são colocados no diafragma. Os expansores são divididos em dois tipos, os convergentes e os convergentes divergentes. Os convergentes são utilizados quando a pressão de vapor é maior ou igual a 55% da pressão de admissão. E os convergentes divergentes são utilizados para pressões de descarga, perdão que eu falei errado no tipo anterior, que é a pressão de descarga, quando a pressão de descarga é menor que 55% da pressão de admissão. Pode passar. Conjunto rotativo. O conjunto rotativo ele é diferente e vai depender do tipo de cada turbina. No caso das turbinas de ação, é constituído de rotores de aço carbono ou aço liga, são forjados, usinados e montados no eixo por interferência e chaveta. E para as turbinas de alta rotação ou alta pressão, ou alta temperatura, eixo e rotores são uma única peça forjada e usinada, e na periferia dos rotores são montados as palhetas. E já para as turbinas de reação, utiliza-se o tambor rotativo de seções crescentes de admissão para descarga em peça única ou então em seções soldadas. Todas as partes principais do conjunto rotativo devem receber balanceamento dinâmico individual e o conjunto deve receber balanceado dinâmico multiplano durante a montagem e ser feita a verificação e correção do balanceamento a cada adição de dois componentes. Pode passar. A palheta ela é uma peça crítica e importante porque é nela que está concentrada toda a confiabilidade da turbina. As forças instáveis, elas atuam diretamente no processo de funcionamento de uma turbina. Por isso que sempre na construção de uma palheta deve ser considerados fenômenos de ressonância e de vibração. No projeto das palhetas, nós temos também o que chamamos de coroa de palheta, que nada mais é que um emparelhamento móvel que é montado na periferia do disco do rotor. E dependendo do tipo da turbina e da sua potência, pode existir de 1 ou 5 coroas de palhetas. A coroa de palheta tem a tripla função de aumentar a rigidez do conjunto, diminuir a tendência de vibração das palhetas e reduzir a fuga de vapor da periferia. Pode passar. O diafragma da turbina, ele tem como principal função separar os rotores e a fixação das palhetas dos estágios, que são os bocais.
Os principais componentes do diafragma, Os principais componentes do diafragma são o anel, o corpo do diafragma e as paletas fixas. Entre o diafragma e o eixo são instalados labirintos, que garantem a selagem interna dos estádios intermediários. Normalmente, esses diafragmas eles são fabricados em ácido inoxidável férrico e em aço carbono, ou até também em ferro fundido nas suas estruturas. Bom, o acoplamento ele liga o eixo da turbina ao eixo do equipamento acionado. E ele também é sempre flexível. Pode passar. Bom, sistema de vedação. Existem dois sistemas de vedação, né? São os seguintes, labirinto e a mista. Bom, labirinto, eles são anéis, normalmente bipartidos e montados no estator, dotados internamente de uma série de aletas circulares, justados com o mínimo de folga entre o eixo e a borda das aletas, reduzem o escapamento de vapor pela alta perda de carga ocasionada pela restrição ao fluxo e turbilhonamento causados pelas aletas. Já as mistas, elas são associação de anéis de carvão e labirintos, e nas saídas do eixo pode-se adotar os três sistemas. Nos interestágios, usam-se os labirintos, e em turbinas de uso geral, utilizam-se anéis de carvão devido à simplicidade construtiva e o baixo custo, apesar da necessidade de substituição periódica. E em turbinas de uso especial, multiestágios, usam-se labirintos nas selagens internas e externas, e nas extremidades, nas paletas fixas e paletas móveis nos estágios de reação, assim como entre o eixo e o diafragma nos estágios de ação. E no caso das turbinas de condensação, para evitar a entrada de ar, pode-se injetar vapor com pressões ligeiramente superiores à pressão atmosféricas nas selagens de baixa pressão. Pode passar. Bom, agora é a parte de controle. E a primeira parte do controle acontece pela válvula de admissão. Quando a válvula de admissão é responsável, né, por controlar a vazão do vapor na máquina, que no caso é a turbina de vapor. Ela é controlada através de um governador, que é o regulador. Ela não trabalha sozinha, ela está ligada ao governador, que vai regular se ela vai abrir ou fechar, permitindo ou não a entrada do vapor. A foto ela vai mostrar para a gente a ligação do governador com a válvula de admissão. O governador é esse equipamento em forma de triângulo, mais ou menos, ligado a uma haste que vai abrir ou não a válvula de admissão, permitindo a passagem do vapor ou não. A próxima foto a gente vai ver na escala industrial, a parte mais cinza ali no fundo é o governador ou regulador, que está conectado a uma haste na válvula de admissão. Nesse caso, o governador ele vai abrir a válvula, fazendo com que o fluido ele passe, ou fechar a válvula, fazendo claro, né, que o fluido ele não consiga passar para as turbinas. Então existe essa ligação do governador com a válvula de admissão. Ela só funciona através do governador, que vai controlar se ela abre ou se ela fecha. E a passagem do fluido vai ser através da válvula de admissão. Em cada válvula a gente tem a utilização de filtros que vão ser usados para impedir o acúmulo ou a entrada de corpos estranhos, consequentemente também na turbina. Nesse caso, os filtros eles não são usados como normalmente eles são, para a limpeza do fluido, no caso o ar, o vapor. Nesse caso, eles são usados somente para impedir que se acumule corpos estranhos ou que eles possam entrar, porque nesse caso ia impedir um bom funcionamento do equipamento. Então o filtro é usado para isso, para impedir o acúmulo de corpos estranhos. E as válvulas são divididas em dois tipos, a multivalve e a single valve. A multivalve, o nome já diz, são várias válvulas em conjunto, associadas em paralelo. Cada válvula ela está ligada a um expansor, ou seja, cada expansor ele vai ter uma quantidade de vapor, e ela é usada em turbinas de uso especial. Já a single valve é a única válvula,
ela é geralmente usada em uso geral, são mais simples e mais baratas e somente uma válvula vai controlar, no caso, vai liberar vapor para todos os expansores. A foto a gente consegue ver a single valve na letra A e a multivalve na letra B. É uma válvula só e várias válvulas em paralelo. Agora a gente vai mostrar o governador, que é o principal equipamento de controle, que ele vai estar ligado, como eu falei, à válvula de admissão, que é ele que vai permitir que ela abra ou se ela vai fechar. O governador ele também está instalado no eixo da turbina e ele é classificado em três tipos: o mecânico, o hidráulico e o eletrônico. Agora a gente vai mostrar um vídeo que ele vai relatar a ligação entre o governador e a válvula de admissão. Nesse vídeo a gente consegue enxergar como é que isso funciona de uma forma muito mais dinâmica. Só esperar carregar. Bom, no vídeo a gente tem aí como equipamento o azul o governador e com a cor verde a válvula de admissão. Aí nesse caso o vídeo vai mostrar como é que eles funcionam. O governador ele funciona para que ele abra ou feche a admissão da válvula, a passagem do vapor. Então é só isso mesmo. O microfone está desligado. Bem, eu vou falar sobre a válvula de controle de exaustão. Algumas turbinas elas têm uma saída parcial do vapor. No estágio não. No estágio que fica entre a admissão e a descarga, existe uma pressão nela em que ela pode sofrer variações de acordo com a operação da turbina. E para que isso ocorra, que normalmente se quer uma pressão constante na saída do vapor, na saída desse vapor extraído, para que seja usado no processo, no manuseio, no acionamento de máquinas, é usado uma válvula controladora de pressão, uma válvula controlada pela pressão de saída do vapor. Pode passar. E aqui temos o sistema de segurança, porque existem diversos sensores e equipamentos e que ele podem ser instalados para garantir a segurança da operação. E esses equipamentos acionados, eles podem ser de diversas formas. Automático, manual, local, remoto, e também podem servir como alarme. E também, nesse sistema, nessas turbinas, podem gerar alguns problemas. Entre eles, nós temos a baixa vazão de vapor de admissão, também tem uma alta pressão de vapor de descargas, entre outros problemas. Pode passar. E o sistema de lubrificação. Bem, é bem básico. A lubrificação de mancais, de turbinas de uso especial, ela sempre é feita pelo sistema de pressurização, o sistema pressurizador, com reservatórios externos. E as bombas de óleos, ela devem trabalhar sempre afogadas e ter um acionamento independente das turbinas. E também elas devem ter um par de de resfriamento de óleo, um como reserva, e o outro, um como reserva, com uma indicação de temperatura, tanto na entrada quanto na saída. E também deve ter um par de resfriadores, de filtro de óleo, um também como reserva, e o outro vai servir como uma indicação de pressão, tanto na saída quanto na entrada. E também um visor de fluxo, que vai ver o fluxo do retorno do óleo. Pode passar.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a operação da turbina a vapor. Bom, antes de começar a falar sobre a pré-operação, o acompanhamento e a partida, é importante ressaltar que a operação da turbina ela vai estar relacionada ao tipo de processo que ela vai estar implementada, ou seja, a empresa vai fazer um papel, algo assim, para um fabricante que vai fazer a turbina de atender às necessidades da empresa, com potência necessária, eficiência, durabilidade, garantia operacional. Pode passar. Bom, começando agora com a pré-operação, e também depois eu falo sobre a preparação. Na pré-operação, nós temos a preparação dos sistemas auxiliares, que no caso vai ser os componentes que vão ajudar na operação da turbina. São eles vapor, o condensado, o vapor de selagem e a água de refrigeração. Também temos a instrumentação, ou seja, os equipamentos, os sensores e todos os outros instrumentos que o pessoal já falou. Temos válvulas, que vamos fazer checagem, esse tipo de coisa com as válvulas, abrir, teste de performance, além de, por cima, fazer um teste de desempenho mecânico com a turbina, ela acoplada ou desacoplada, depois desacoplada no processo. E depois temos a preparação, que a preparação, no caso, já vai ser quase a partida já vai ser praticamente a operação em si já. Vai ser a inspeção de todos os equipamentos principais, a turbina principalmente, os auxiliares que eu já havia dito, as válvulas que o pessoal já falou aí, válvula de exaustão, válvula de admissão, o governador, que é importante também, preencher todos os... Geralmente da indústria eles têm um papel que eles anotam todos os requisitos que é para ser feito naquele dia em relação à turbina, e no caso eles vão anotar aí o que eles fizeram, a verificação, se houve algum tipo de distúrbio no sistema, algo assim. E vão ajustar a posição de todas as válvulas para ficar certo com o processo que eles vão fazer ali, dependendo, não tem específico, e colocar os testes em ação. Depois dessa parte da preparação, vamos ter o acompanhamento. No acompanhamento vai ser basicamente análise de anormalidades, de algum tipo de distúrbio no processo, vai ser colocado, como já falei, em teste de performance, e nesse tipo de teste de performance vai ser analisado se tem algum tipo de, por exemplo, tem bastante lubrificante, como o João já falou, que tem os sistemas de lubrificantes, se vai ter, por exemplo, a vibração, pode ocorrer algum tipo de vibração na turbina, e isso pode gerar danos graves. E é isso, o acompanhamento é basicamente isso, com a ajuda de equipamentos de monitoramento, geralmente são dispositivos portáteis, à mão fácil, que o operador vai estar ali só operando, basicamente, analisando e anotando. É isso, pode passar. Agora eu vou falar sobre... Eu tinha falado sobre o acompanhamento e das falhas que pode ocorrer, e entre essas falhas estão as falhas mecânicas. Vamos começar falando sobre o vazamento, por exemplo, do vapor, que eu já falei dos sistemas auxiliares, condensado e da água de refrigeração, pode ocorrer vazamento e vai ser detectado no acompanhamento. Que é possível que seja detectado, né? Mas às vezes não, e pode ocorrer algum tipo de dano no processo. Também temos a vibração, como eu já havia dito, carga excessiva e folgas inadequadas, talvez não foi ajustado, os mancais, algo assim, não está ajustado corretamente. Então, é bom verificar isso sempre no acompanhamento. Ruídos, pode ocorrer atrito, algo que está ali em choque ali dentro, e pode ocorrer... Eita, calo do ovo. O aquecimento, pode ocorrer um aquecimento excessivo de lubrificante nos mancais, como eu já havia dito, tem um sistema de lubrificação, e nesse sistema de lubrificação tem que ter uma medida correta, porque pode ter, dependendo da quantidade, pode afetar totalmente a turbina. E a perda de eficiência, essas falhas mecânicas que eu citei, pode causar a perda de eficiência ou até mesmo dano gravíssimo, e aí o operador se deu mal. Agora eu vou falar sobre a partida em si. Primeiramente, são a partida de compressor de gás natural, se houver no sistema, como eu havia dito, dependendo do processo que vai estar implementada a turbina, é muito variável isso, então pode mudar de processo para processo, pode ter ou não ter. Aumento lento de velocidade, esse aumento lento de velocidade está interessante que ele está ligado à vibração que eu havia dito dos sistemas nas falhas mecânicas, porque aumentando gradualmente a velocidade da turbina, lentamente, vai evitar ou até mesmo detectar esse tipo de vibração.
nós temos a partida manual, dependendo do tipo de turbina, tem a partida manual e a partida automática. Na partida do manual, a gente tem que garantir a lubrificação, garantir a circulação de água de refrigeração, que é um dos nos sistemas auxiliares, drenar o condensado em todos os pontos durante o aquecimento e armar a segurança, abrir válvula de exaustão e aquecer. Também temos a ventilação da caldeira de recuperação, a partida da turbina em si, a sincronização do gerador da turbina e a realização de vácuo condensador na turbina do sistema de tubulações. Aí agora a Giovana vai completar aí com algumas características da partida da turbina. Meu Deus, que eu não falo. Bom, a gente tem o envio do vapor gerado na CR, que é a CR da caldeira de recuperação, através de um bypass para o condensador. Esse bypass, ele geralmente tem capacidade para permitir a passagem da vazão nominal do vapor. Assim, é possível operar a turbina de gás com a turbina de vapor desligada. A gente tem também depois a rolagem, que é o estado da turbina que condiciona a velocidade de partida da mesma. Então, temos o fornecimento de vapor para a turbina, que é feito mediante a abertura das válvulas de regulação, de forma que seja atingida uma baixa rotação. Aí a gente tem um aquecimento da turbina entre 10 a 50 minutos, que é como se fosse um pré-aquecimento, para depois haver o aumento da rotação. E é necessário fechar as drenagens da seção da turbina e da tubulação de vapor. Assim, a gente pode verificar o nível da vibração dos manuais e verificar a operação dos equipamentos auxiliares também, que são os equipamentos que promovem o resfriamento ou então a excitação do gerador. A gente tem também a sincronização do gerador da turbina a vapor, e é necessário que o gerador esteja em fase com o sistema elétrico, ou seja, com a mesma tensão, a mesma frequência e a mesma fase. A gente tem também o carregamento da turbina a vapor até o potencial nominal, que é o carregamento no caso, o carregamento da turbina será a função da temperatura do rotor depois do sincronismo do gerador. Aí a gente tem os parâmetros a serem seguidos, que no caso é a temperatura e a dilatação, porque os rotores, tendo a mesma massa que a carcaça, e uma superfície maior, eles aquecem mais rápido. Então, por isso, a dilatação pode superar a da carcaça. A gente tem também as expansões térmicas dos painéis, tubos de caldeira, tubulações, também os níveis de água do condensador e a pressão, no caso, que é a de óleo no sistema de lubrificação. Pode passar. Agora, falar um pouco sobre as particularidades da partida dentro do estado não resfriado. A gente tem a temperatura, que é um dos principais cuidados durante a partida, porque a gente tem a garantia que o fluido de trabalho fornece a turbina, fornecido à turbina não tem a temperatura inferior à do metal da mesma, o que pode levar a uma rápida contração da turbina. Porque se a gente tem uma temperatura maior, uma temperatura maior, isso pode gerar uma tensão térmica, que resulta, no caso, em engripamento, que é como se fosse entalar, estragar, ou então parar de funcionar. Então, a turbina ia parar de funcionar, no caso, e aí ia haver uma deformação dos flanges. A gente também tem a partida, a parte da partida, que começa com a criação de vácuo de condensado, no qual é injetado um vapor ao injetor de turbina, no caso, para evitar o resfriamento abrupto do rotor. Então, o vapor é injetado nos selos dianteiros da turbina de alta e média pressão. A gente tem também a questão do módulo de controle térmico específico, que no caso está bem presente nas plantas modernas, porque geralmente existe um módulo de controle específico para monitorar a tensão térmica da turbina.
Então, em algum caso extremo, onde ocorra a violação dos limites máximos da tensão, aí vai ocorrer o desligamento a partir do controle térmico específico. A gente tem também a duração da partida. A duração da partida de centros de ciclos. Os fatores podemos citar as horas de parada, que é o estado térmico. O tipo de cadeira de recuperação pode variar entre fluxo vertical, horizontal, depende. E o tipo de combustível e potencial da unidade. Pode passar. A gente tem a parada da turbina, a parada em reserva, no caso a primeira, que é realizada sem resfriamento da turbina a vapor. A gente tem também a parada para manutenção parcial, que é a caldeira, no caso são somente as caldeiras ou as tubulações principais. Aí a gente tem o resfriamento das principais. A gente tem a parada total, que é o resfriamento de todos os equipamentos, principalmente da turbina a vapor. E a gente tem a inicial, que é uma preparação preliminar. E no caso, a fim de garantir o resfriamento homogêneo da turbina, a turbina é mantida em rotação com o mecanismo de giro lento, porque durante a parada do rotor, é preciso manter uma relação entre a velocidade de rotação e o tempo, até acontecer a parada total da máquina. Pronto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o fluxograma. O combustível é mais o ar, ele entra na caldeira para haver a queima. E essa queima, ela vai, como mostrado no fluxograma, ela vai gerar os gases de exaustão que vão sair da caldeira. E esse calor gerado por essa queima vai aquecer a tubulação da caldeira que está passando a água, que vem da bomba. E essa água passa, aquece na caldeira, vira vapor e vai para a turbina. Após feito o trabalho na turbina, o vapor ele sai da turbina, entra em contato com o trocador de calor condensador. E esse trocador de calor condensador ele retira o calor do vapor. Esse vapor condensa, ou seja, ele vira água de novo. E volta para a bomba, para depois da bomba e para a caldeira, formando esse ciclo contínuo. Bom, então a gente finaliza o trabalho aqui. Falamos sobre a turbina a vapor e é isso.